Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Tem muita coisa e muita novidade boa, né, para a gente conversar aqui nesse vídeo. Andrei Santos apareceu no bid da CBF, então pode jogar contra o Flamengo no final de semana, vai depender agora da escolha do treinador Maurício Barbieri. E falando em Maurício Barbieri, ele também vai falar aqui nesse vídeo. Ele deu uma entrevista hoje ao Sport TV, que foi muito bacana. Falou sobre o jogo contra o Flamengo, falou sobre reforços, né? Que o elenco do Vasco ainda não está fechado, que vão chegar reforços, o Vasco precisa sim contratar mais reforços. Uma entrevista muito bacana do Barbieri e a gente vai ouvir aqui juntos algumas partes. Vamos falar também sobre o Manu Capasso, esse ainda não apareceu no bid, né? Enfim, muita coisa aqui pra gente conversar, o vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e depois se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Estamos buscando aí 190 mil vascaínos, a sua inscrição é muito importante, beleza? Tamo junto então, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui com o recado da 1xBet. Você que gosta de fazer aquela fezinha, pode vir aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Você utilizando o nosso código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito lá no site da 1xBet, beleza? Tá tudo explicadinho aqui no comentário fixado, é 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, vamos que vamos, né? Vamos começar aqui falando sobre Andrei. Andrei que foi anunciado pelo Vasco hoje de forma oficial, né? O Vasco publicou ali o retorno do Cria da Colina, contrato até o final de junho. Como o contrato dele é até o final de junho, ele pode jogar até a 12ª rodada, né, do Brasileirão. Vai ajudar o Vasco aí no primeiro terço, né, do campeonato. O Andrei, que com toda certeza é um cara que seria titular hoje em praticamente todos os clubes do futebol brasileiro. Então, o Vasco pode aproveitar, né, esse talento, esse jogador até o meio da temporada. O jogador foi anunciado hoje pelo Vasco e também apareceu no bid da CBF. Tá aí na sua tela, o Andrei bidou, então tá tudo regularizado, tá tudo ok. E o Andrei pode jogar contra o Flamengo, isso mesmo. Como ele apareceu no bid da CBF, o Vasco já tinha registrado ele ontem no Bira da Ferj, faltava algumas exigências ali, né? Algumas documentações para ficar 100%, mas ele foi registrado no prazo ontem, o Vasco tinha até sexta-feira para regularizar tudo, o Andrei está totalmente regularizado e está à disposição aí para a partida contra o Flamengo. Você já colocaria o Andrei como titular no jogo de domingo contra o Flamengo? Eu quero a sua opinião aqui nos comentários, tá? Deixa aqui que é muito importante, o Andrei é um cara diferente, né? Já deve ter treinado hoje, quinta-feira, deve treinar na sexta, deve treinar no sábado. Se bobear, começa aí no time titular, né? Fazendo a sua reestreia com a camisa do Gigante da Colina. Mas é claro, vai depender aí da escolha do professor Maurício Barbieri. Manu Capasso agora. Capasso até o momento nada, né? Não apareceu ainda no bid da CBF. Ainda tem uma exigência da documentação da Federação Argentina que ainda não chegou. Com isso, Capasso ainda, né, não pode jogar. O Vasco tem até às 19 horas de amanhã, sexta-feira, para regularizar a situação do jogador. Mas até o momento não pode. A documentação não chegou e o Capasso não está totalmente regularizado. O Vasco para o jogo contra o Flamengo também deve ter o retorno de Marlon Gomes e Figueiredo, né? Dois jogadores que estavam aí no departamento médico, mas que já estão no processo de transição e também devem estar à disposição aí do professor Maurício Barbieri. Então o Vasco praticamente com força máxima, né? Nesse clássico contra o Flamengo. E eu acho que é a primeira vez depois de muito tempo que o Vasco vai enfrentar o Flamengo numa situação, não digo de igualdade, porque, é claro, o time do Flamengo individualmente ainda tem peças superiores, né, ao time do Vasco, mas assim, o Vasco hoje numa posição de realmente fazer frente, né, de realmente poder vencer essa partida contra o Flamengo. E o Maurício Barbieri deu uma entrevista hoje ao Sport TV, o programa lá do André Rizek, e falou exatamente sobre isso, né? Primeiro ele foi perguntado ali
sobre a pressão que existe em cima do Flamengo, que vem aí de uma sequência, né, de decepções para a sua torcida. Perdeu lá no Mundial na semifinal, foi vice da Recopa, foi vice da Supercopa do Brasil também. Então, assim, vive um momento de crise e caso o Flamengo perca para o Vasco no domingo, bem provavelmente o treinador português Vitor Pereira deve ser demitido, né? Porque a batata dele lá tá assando. E o Barbieri falou sobre essa situação. Confira só. Olha, eu acho que essa interpretação é uma interpretação possível, André, mas não é algo que eu tomo muito em consideração. Eu acho que são contextos e realidades diferentes. Agora, o desejo de fazer um grande jogo, de vencer, essa pressão positiva pelo resultado, a gente também tem. A gente quer no domingo fazer um grande jogo, quer derrotar o Flamengo, enfim, quer sair com uma grande vitória. Então, essa pressão que nós mesmos nos colocamos, ela também é uma pressão sadia e positiva. Eu acho que talvez, pelo momento e pelas circunstâncias, exista do outro lado uma pressão pelo resultado e tal, mas que assim que começa o jogo, até pela maturidade que os jogadores do lado de lá têm, o treinador e todo mundo, acaba ficando do lado de fora e o jogo acontece normalmente. E para encerrar, Maurício Barbieri falou sobre reforços, né? Ele garantiu que o elenco do Vasco ainda não está fechado e mais reforços vão chegar. Ele fez questão de elogiar muito, né, o time, que os jogadores estão correspondendo a todas as expectativas até o momento, que o grupo é muito bom, mas que o elenco ainda não está fechado. O Vasco ainda está no processo de formação de elenco, de formação de time, e mais peças, mais reforços vão chegar. Ele não quis dizer posição, mas confirmou, né, que mais contratações serão feitas. Confira. Eu não vou falar em porcentagem, porque acho que é um pouquinho complicado, mas vou responder de forma objetiva a sua pergunta. Eu tenho certeza que a gente precisa, sim, de mais reforços. A gente está trabalhando nesse sentido. Eu respondi isso em outras oportunidades. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que ainda está em processo de formação de elenco, né? A gente tem falado muito da formação de uma identidade, de um modelo de jogo, e claro que as duas coisas caminham juntas, mas fazendo uma separação, vamos dizer assim, didática, a gente ainda não completou essa fase de formação de elenco, né? A gente vem com esse elenco construindo uma forma de jogar, construindo uma maneira, um modelo e tentando consolidar isso ao longo dos jogos, mas a gente entende sim, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade porque é um pensamento que é meu, que é do Paulo, que é do Abel, a gente entende que precisa sim de mais algumas peças, de mais gente para reforçar esse elenco, e a gente está trabalhando nesse sentido. É uma alegria, é uma felicidade poder ter o retorno do Andrei nesse momento, porque é um jogador de um potencial e de um talento enorme, então ele vem ajudar a gente nesse sentido, mas a gente já sabe que tem aí a princípio um prazo de validade, vamos dizer assim, para a gente poder contar com ele, então a gente também precisa se preparar para essa eventual saída, assim como para a chegada de outros reforços que venham qualificar esse elenco que vem dando uma resposta muito positiva. Quando eu digo isso, posso dizer com tranquilidade, porque eu estou muito feliz com tudo que os jogadores que estão aqui têm apresentado, com a evolução, com o desenvolvimento, com a entrega, com a assimilação do trabalho, mas é claro que a gente sabe que daqui para frente os desafios vão ser cada vez maiores e a gente precisa estar pronto para fazer frente a eles. E é isso, né? Gostei muito das falas do Maurício Barbieri, acho que esse início dele no Vasco tem sido muito bom. O Vasco tem apresentado uma proposta de jogo, uma forma de jogar que tem agradado, né, o torcedor. Hoje o Vasco vai jogar, a gente realmente para na frente da TV ou vai no estádio querendo ver o time jogar, a gente vai para aproveitar, né, toda a situação do jogo, etc e tal, de certa forma confiando na equipe, o que não acontecia, né, no ano passado, nos últimos anos, por exemplo, né? Porque a gente ia assistir um jogo do Vasco, era um teste de paciência, né? Assim, era sempre com muito sofrimento, um time que pouco criava, um time que sempre ganhava na bacia das almas, sempre passava muito sufoco, sempre jogava de forma defensiva, tentando achar um golzinho, pronto, acabou. Enfim, parece que o Barbieri está conseguindo, né, dar uma outra cara em um outro padrão pro time do Vasco. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.